Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eli, professor de História de vocês. Quero dizer que eu estou com saudade de vocês. Neste momento nós não podemos estar fisicamente juntos, mas isso não impede de nós termos um contato e aulas virtuais. Eu preparei para vocês esta primeira videoaula referente aos nossos módulos 3 e 4 da apostila, né? Nós, na segunda metade da apostila 1, nós estamos estudando sobre história do Brasil. E aí estamos começando com o que chamamos de República Velha. Então, preparei para vocês alguns pequenos vídeos, que é um resumo, né, do que nós estamos estudando. Também já enviei para vocês esse mesmo material aqui que eu estou, né, fazendo o vídeo, o slide, já enviei para vocês. Já enviei também outros vídeos e também vou estar enviando mais. Vamos lá para a nossa aula? República Velha, 1889 a 1930, também conhecida como Primeira República no Brasil, tá? 1889, quando ocorre a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, e vai até 1930, quando temos o fim da República Velha e começa a Era Vargas, mas isso nós vamos estudar mais para frente. E a República Velha, ela tem características e vários acontecimentos que marcaram esse período que nós vamos estar estudando. Vamos lá, aqui olha, nós temos uma definição que é republicanismo. O que é republicanismo? É a ideologia a qual uma nação é governada como uma república e o chefe de Estado é indicado, olha, chefe de Estado é indicado por métodos não hereditários, frequentemente através de eleições. O que quer dizer isso? A república é diferente da monarquia, em que o poder é hereditário, passado de pai para filho. Então acaba-se a monarquia no Brasil. Então é indicar o chefe de Estado não é indicado, não é por métodos hereditários. Geralmente, no caso do nosso país hoje, é utilizado eleições para isso, ok? Bom, no final do século XIX, o governo de Dom Pedro II, a monarquia, estava sofrendo crises, né? Estava sofrendo problemas, estava desgastado. Então nós vamos ver alguns desses pontos que estava colocando o governo de Dom Pedro II em crise, né? Primeiro ponto aqui, oposição ao governo imperial por conta do trabalho escravo, ou seja, tinha um grande segmento da sociedade brasileira que era contra o governo imperial devido a o governo imperial ainda manter o trabalho escravo, principalmente as camadas médias urbanas, os militares do Brasil, eles eram a favor do fim da escravidão. E o governo estava relutando para colocar fim ao trabalho escravo. Então tinha esses setores contra a monarquia. Também havia conflitos entre o imperador e a Igreja Católica, porque por várias vezes o imperador, né, ele interfere ou tenta interferir, né, nas decisões da Igreja Católica aqui no Brasil. Alguns militares não concordavam com o governo de Dom Pedro II, certo? Principalmente o seguinte: após a Guerra do Paraguai, é, o, o, o exército passa a ocupar uma posição de mais destaque. E após a Guerra do Paraguai, aqueles que estão no comando do exército, eles acham que o exército não está recebendo a devida importância que deveria receber. E também tem a questão da escravidão, porque muitos escravos lutaram, combateram na Guerra do Paraguai e quando terminou a guerra não foram libertos, não foram reconhecidos, assim como os demais soldados. Então os militares não estavam, boa parte da ala militar dessa época já não era a favor também do governo monárquico de Dom Pedro II, ok? E para finalizar, né, a crise, né, no governo monarquista, em 1888, então por pressão,
ocorre a abolição da escravatura, que desagradou aos grandes fazendeiros e proprietários de escravos. 13 de maio, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que coloca fim à escravidão e ao desgaste final da monarquia. Ou seja, a partir da Lei Áurea, praticamente a monarquia brasileira não tem mais nenhum apoio. Já não tinha o apoio da igreja, das camadas médias urbanas, já não tinha o apoio dos militares, no caso aqui o exército, e agora não tem mais apoio dos grandes fazendeiros, dos latifundiários. Mas é de se considerar que no Rio de Janeiro, na época chamada Marinha de Guerra, era posicionada, era totalmente a favor de Dom Pedro II. Ok, gente? Bom, o fim do regime monárquico resultou de uma série de fatores cujo peso não é idêntico. Duas forças, de características muito diversas, devem ser ressaltadas em primeiro lugar: o exército e um setor expressivo da burguesia cafeeira de São Paulo. O que quer dizer aqui? É uma frase, Boris Fausto, ele vai dizer o seguinte, que dois grupos com características diferentes e com objetivos diferentes vão conduzir esse processo de proclamação da República no Brasil. O exército, com um caráter positivista, e a burguesia cafeeira, que eram os grandes produtores de café do estado de São Paulo. O estado de São Paulo vai se tornar o estado mais rico do Brasil, e os produtores de café são os mais ricos do Brasil. E muitos desses produtores de café, além deles terem suas fazendas de café, eles também são donos de fábricas em São Paulo. Então, esses dois grupos vão conduzir o processo republicano no Brasil. Bom, quanto à abolição, as iniciativas do imperador no sentido de extinguir gradualmente o sistema escravista provocaram fortes ressentimentos entre proprietários rurais. Os fazendeiros do café do Vale do Paraíba desiludiram-se do imperador, de quem esperavam uma atitude de defesa dos seus interesses. Com isso, o regime perdeu sua principal base social de apoio, que eram os grandes latifundiários, com a abolição da escravidão. Apesar, gente, há de ressaltar o seguinte, foram sendo criadas gradativamente leis que foram acabando a escravidão no Brasil. Primeira lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Depois foi criado a lei do ventre livre, a lei do sexagenário. Essas leis, gradativamente já estavam acabando com a escravidão. E quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, a maioria dos negros no Brasil já não eram mais escravos. Certo? A maioria já não era mais. Então não foi aquela uma revolução no sistema produtivo. É lógico que aqueles que foram libertos com a Lei Áurea naquele momento, poxa, é um dia memorável. Mas a grande, a parte da população negra já estava livre. E com essas leis, Eusébio de Queiroz, ventre livre, sexagenário, era uma questão de tempo, a escravidão iria acabar. Então, quando ocorre realmente essa lei áurea, essa antecipação do que seria gradativo, então o único nicho, o único grupo que sustentava essa monarquia desilude. Falou, agora não tem mais nenhum motivo, certo? Ou havia também alguma esperança que se protelasse a escravidão no Brasil, porque a maioria das fazendas se sustentavam com a exploração do trabalho escravo. Tá bom? Continuando. Então, com relação à proclamação da República, nas primeiras horas da manhã do dia 15 de novembro de 1889, a tropa, sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca, marchou para o Ministério da Guerra, onde se encontrou com os líderes monarquistas. No dia seguinte, a queda da monarquia estava consumada, Gente, como vocês podem ver aqui, nessa imagem, não há uma participação popular. Não há guerra, não há conflito, certo? O Marechal Deodoro da Fonseca era até amigo do
do imperador Dom Pedro II. Ele promove essa proclamação da República também pressionado e com medo de que ocorresse alguma radicalização se o exército não fizesse isso. Então ela foi promovida aqui pelo exército. A marinha de guerra, ela se coloca ao lado de Dom Pedro II para reagir. Dom Pedro pede que isso não aconteça. E aí Deodoro da Fonseca vai simplesmente relatar aos monarquistas, né, aquilo que nós já acabamos de ler. As camadas médias urbanas não estão do lado de Dom Pedro. A igreja, quando eu estou falando do alto clero brasileiro, também já não está do lado de Dom Pedro. Os latifundiários também não estão. E o exército também não estava. Tanto é que Deodoro da Fonseca estava ali. Então não houve conflito, não houve guerra. Não houve uma participação popular. Tanto é que no dia seguinte todo mundo foi pego de surpresa. As pessoas no Rio de Janeiro pensaram que isso aqui era uma parada militar, uma atividade militar comum, normal. E aí no dia seguinte que ficou saindo nos jornais que eles descobriram, né, que o Brasil não era mais monarquia, que era uma república. E Dom Pedro, né, deixa o Brasil, vai se exilar, né, na Europa. Ok, gente? Então não foi um movimento promovido pelo povo brasileiro. O ato da proclamação foi promovida pelo exército e com o apoio, né, dos principais setores da sociedade, porque nesse momento o sistema monarquista já não beneficiava nenhum desses setores. Ele estava desgastado, né? Lembrando que a monarquia de Dom Pedro II durou 49 anos. Tá? Então é natural esse desgaste. Gente, eu vou terminar esse primeiro vídeo aqui. No próximo vídeo nós vamos ver então as características da República da Espada e República das Oligarquias. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. E um grande abraço para vocês. Bom estudo.